convidamos dermatologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia hoje, Dr. Daniel Ziabas. Falei direitinho? Bem-vindo. Tudo bem, querido? Obrigado. Boa tarde. A gente não conseguiu conversar um pouquinho antes do programa. Você sabe que eu sempre gosto de perguntar as pronúncias dos sobrenomes, né? Porque, embora pareça algo muito simples, que é a leitura do nome e sobrenome, tem algumas pronúncias que eu realmente quero fazer com toda a clareza e nem sempre eu tenho certeza delas, sabe, doutor? Aceitei de primeira? Então tá bom. Bem-vindo, viu? Prazer tê-lo aqui. Vamos nos divertir com essa pauta, meninas. Todo o nosso universo, a nossa vida está aqui. Vamos começar com mito e verdade? Vamos lá. Vamos lá. Primeira perguntinha na tela. Mito ou verdade? Olha só. Entrou. Preenchimento labial sempre fica artificial. Isso é mito ou é verdade? É mito, né? É mito? Sim. Falando no geral, a gente citou ali labial, mas qualquer preenchimento, ele não vai deixar um aspecto de artificial da pele. Não, nos últimos anos a gente teve uma grande evolução, tanto nas técnicas de aplicação dos preenchedores e também nos materiais. Então hoje a gente tem desde materiais que são mais densos, que a gente pode utilizar para fazer volumização e até a reestruturação de alguns aspectos maiores da face para pessoas mais velhas, mas a gente tem também materiais que são mais leves e que corrigem desde rugas mais finas até pequenos sulcos, como o bigode chinês, e no caso do labial também é uma região que a gente predominantemente utiliza esses produtos que provocam um efeito mais sutil. Tá, então é legal você contar isso, a gente está mostrando nas imagens a aplicação. Hoje, você acha que o que define muito um resultado de um preenchimento tem relação com o tipo de produto que o profissional escolhe, então, para aplicar? Existe os de melhor qualidade no mercado? Sem dúvida. O tipo de produto que seja adequado para a região que você está preenchendo, no caso do lábio, existem produtos específicos. A técnica que vai ser utilizada pelo profissional, então o profissional tem que ser bem capacitado, ter uma boa noção estética, de simetria, de bons ângulos. E também ter noção às vezes o paciente chega com uma expectativa para você, vai te pedir alguma coisa e o profissional, o dermatologista tem que falar, olha, não vai ficar bom para você essa boca, esse volume que você está querendo a gente não pode atingir. Então tem que ter essa noção estética mesmo, porque não funciona. Às vezes a pessoa tem uma boca pequena, ela quer ter uma boca que não vai combinar com o restante do rosto. É verdade. Tem que ser uma sinceridade do médico, né? Exatamente. Então, nesse caso, a gente tem que considerar mito porque uma indicação correta para o uso do preenchimento, o resultado é muito legal. Muito legal, o resultado fica natural, as pessoas, quem não vê logo nos primeiros 2, 3 dias, que é aquele momento que fica realmente um pouquinho inchado, quem vê na semana seguinte, acha que você está mais bonito, que está mais jovem. Você olha e fala, não sabe por quê, né? Exatamente. Será que ela parece que mudou alguma coisa, exatamente isso. Boa, doutor, muito bem. Vamos para a próxima questão, então. Então é mito, bem indicado e bem feito, o preenchimento é, Mará. Na tela, mito ou verdade? Uso excessivo de celulares pode ocasionar o aparecimento de erupções na orelha e nas bochechas. Mito ou verdade? Olha, é uma verdade. Isso é verdade? Como assim, doutor? Por incrível que pareça. A gente não larga este aparelhinho. Não, na verdade, eu falo muito no Viva Voz. Depois falaram que as ondas, também não sei o que lá, energeticamente falando, bibibi, eu boto tudo no Viva Voz. Porém, ficar com contato pode dar um probleminha na pele? Pode acontecer. Na verdade, depende muito do material que é feito o celular, então são vários modelos e várias marcas. Mas, por exemplo, quem tem sensibilidade ao níquel, que é aquele mesma substância que está na liga de bijuterias, de algumas joias, materiais metálicos, o níquel ele é uma substância que pode desencadear processo alérgico e em algumas pessoas, e se o celular tiver o níquel, seja na capinha de trás, seja na porção da frente, ou até no teclado, naqueles teclados metálicos mais antigos, pode dar uma dermatite de contato alérgica. E daí os sintomas principais são esses: vermelhidão, descamação, formando umas bolinhas naquela região, e daí, se for pelo celular, fica bem nessa região onde tem contato. Às vezes pode ser a tinta do envoltório do celular e às vezes o plástico do teclado, até de computador, também pode dar esse mesmo tipo de alergia, só que daí no caso é na ponta dos dedos. Porque tem níquel.
No caso, se for o botão metálico ou o botão de plástico, pode ter algumas substâncias do plástico que desencadeiam dermatite de contato. Gente, que interessante isso. E no fone de ouvido? No fone não. Se tiver níquel. Geralmente, o fone geralmente não tem níquel. Geralmente ele é inteiro de plástico, né? A parte que entra em contato direto com a gente. Esses plásticos, geralmente a indústria já pensa, né, em não colocar nenhuma substância que tenha um potencial alergênico. Tá. Mas, eventualmente, a pessoa pode ser sensível a alguma dessas substâncias. E o suor, por exemplo, com a pessoa que corre com fone de ouvido, o suor propicia um maior contato dessas substâncias com a pele. Então pode acontecer também. Então, durante a atividade física... Você aumenta um pouquinho a chance. Limpar um pouquinho. O ideal é fazer sempre uma higienização nesses fones também, sempre, né? Sempre. E quem faz atividade física, outro alerta é não utilizar nada metálico durante a atividade física, porque também o suor em contato com o metal faz liberar mais essas substâncias, como níquel, e isso entra mais intensamente em contato com a pele do que se fosse a pele tivesse seca. Fantástico. Então, gente, está aparecendo as bolinhas. Vai ver se esse celular pode ter um níquel aí que você tem alergia. Próxima perguntinha na tela. Mito ou verdade? Essa é ótima. Adoro essa. Na tela. O uso de cosméticos vencidos faz mal à pele. É mito ou é verdade? Sem dúvida, é verdade. É verdade. E a gente tem uma brincadeira aqui para fazer já, né? Para falar um pouquinho das coisas. Por que até os cosméticos a gente tem que ter uma segurança e uma data de validade, enfim, que seja muito honesta com o consumidor? Quando a indústria cosmética ela produz algum novo produto, ele passa por uma série de testes para garantir a segurança e a eficácia desse produto para ele poder ser vendido para o consumidor. Mas eles têm um limite de segurança. Eles falam, olha, até essa data, que é a data de validade, eu garanto que esse produto funcione, que ele seja estável e que ele tenha eficácia. Depois que passa a data de validade, que é calculada pelo próprio fabricante, eles não garantem mais que aquele produto que eles venderam está exatamente igual quando saiu da fábrica. Algumas substâncias químicas do produto modificam-se ao longo do tempo, sofrem processo de oxidação e mudam a estrutura das substâncias. Essa substância que nesses anos enquanto era válido, eram eficazes e funcionavam, depois de um tempo elas podem mudar a estrutura e causar alergias. Então, às vezes a pessoa vai passar a maquiagem no rosto, próximo dos olhos, e começa a notar que tem vermelhidão, que tem descamação. E um dos fatores para isso pode ser que a validade do produto tenha sido ultrapassada. Tem como citar, e a gente já está mostrando aí, onde encontrar a validade, coisa que a gente, num frasco muitas vezes de perfume, num shampoo, num creme, até no esmalte a gente não olha, vamos falar a verdade, né? Eu não sei, você olha ali, quando você... Eu também não. Eu também, é importante a gente falar aqui, eu sendo muito sincera, o que a gente pode citar como mais perigoso quando acaba esse prazo de validade? Tem algum dos itens que está aqui que, como dermatologista, você diz, esse aqui o bicho pega, se você usar vencido? Olha, então, assim, em relação à validade, a gente não garante, depois que ultrapassou, a gente não garante segurança de nenhum produto. Tá. Antes de ultrapassar a validade, alguns produtos têm um potencial de alergia maior para aquelas pessoas que são propensas e suscetíveis à alergia. Certo. Na minha experiência de clínica, de dermato, o que eu mais vejo as pessoas buscando tratamento para alergia cosmético é o esmalte. E os esmaltes, eles passam muitas vezes desapercebidos. As pessoas chegam no consultório falando, olha, eu estou com um pouco de vermelhidão e descamação em volta dos olhos ou da boca. E elas acham que pode ser maquiagem e nunca pensam que pode ser o esmalte. De coçar, de ter um contato. A mulher, ela sempre tem contato com o rosto, né? Então passa a mão próximo da boca, dos olhos. Então, às vezes, a descamação não é em volta da unha, como elas imaginam. Tá. É nessa região da face. E aí tem que tomar cuidado. E a gente tem no mercado já produtos que são hipoalergênicos, público, né? Exatamente. Os produtos hipoalergênicos, eles têm uma chance bem menor de causar esse tipo de alergia, porque eles são livres de algumas substâncias, né, como o tolueno, benzeno, que são substâncias que têm uma chance maior de causar essa irritação. E se a gente puder citar um outro item de maquiagem, seria os rímels, né, e os lápis. Nossa. Esses também eles entram muito em contato com a mucosa. Tá. A mucosa do olho, ela tem uma capacidade de absorção maior das substâncias, né, porque ela é muito vascularizada, ela tem muito vasinho na região. Então o risco de ter uma alergia ou uma reação alérgica, não só no local, mas no resto do corpo, também é um pouco maior para esses produtos. Então esses, esmalte, lápis de olho, rímel,
jamais passar fora da validade. E quem sentir esses sintomas dentro da validade tem que procurar o dermatologista, porque às vezes a pessoa é que é sensível a isso. E aí descobrir, aí não é a culpa total do produto, mas ela não pode usar aquela substância. Exato. Agora, e o shampoo? Pergunta da minha diretora, pode dar uma bela de uma coceira no couro cabeludo? Pode. Pelo mesmo motivo. Às vezes o shampoo, mesmo dentro da validade, ele tem algum conservante ou algum aromatizador, né? Alguma substância que para aquele indivíduo cause uma dermatite, cause uma irritação. E daí a pessoa vai ter descamação, coceira no couro cabeludo. Às vezes a pessoa lava a cabeça e logo em seguida ela começa a sentir uma sensação de pinicar. E daí realmente ela tem que interromper o uso do shampoo e procurar ajuda. E levar de preferência o shampoo para o dermato, porque daí ele é capaz de fazer um teste de contato para ver qual daquelas substâncias é o causador da alergia. Dá para fazer em consultório? Dá para fazer em consultório. Que bacana isso, você já sai com essa resposta. Sai com essa resposta. O que hoje, até aproveitando que a gente está falando desses produtos vencidos, então você disse o que é mais perigoso, a gente tem que estar mais atenta, mas no geral, aproveitar a mulherada hoje que a gente está falando sobre isso, dar uma vistoriada em casa, né? E jogar tudo fora que não tá bacana. Te pergunto, se a gente tem o caso de uma crise, então, alérgica provocada pelo uso de um desses produtos que passou do prazo de validade, a gente procura ajuda, o que é possível fazer para reverter? Porque a impressão que dá é que, assim, a pessoa que já é alérgica com mais facilidade, sempre tem medo de usar algum produto e aí o rosto vai ficar vermelho, aí no trabalho prejudica, enfim, consequências no dia a dia dessa mulher. Tem alguma coisa muito rápida que acabe com uma crise como essa? Ou tem que sempre passar em consulta? Olha, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer realmente é interromper o uso do produto imediatamente. Em casa, eu não recomendo que utilize nenhum medicamento por conta própria. Porque existem reações que são bem locais e que daí pode-se usar apenas uma pomada, e os tipos de pomada variam, né? Mas geralmente é uma pomada com ação anti-inflamatória, do tipo de corticoide. E nesse momento, como a pele está muito sensibilizada, ela fica sensível a outros produtos também, que até então não tinham dado nenhum tipo de reação. Então é bom parar tudo, procurar ajuda, iniciar o tratamento. Às vezes até o protetor solar pode dar algum tipo de reação nesse momento que a pele está sensibilizada, está vermelha, está rachada. Então tem que procurar ajuda, não tem como se tratar, fazer automedicação. Não, eu acho bacana você responder, porque às vezes a gente, né, a primeira opção, você vai lá, começa a lavar o rosto, muita água, não sei o que, deixa eu passar um negocinho natural que eu tenho aqui. Aí começa a botar o pepino, a camomila e tal. Enfim, se não tem o que fazer, espera a reação e vai para o médico diretamente para ele poder analisar tudo aquilo, né? Perfeito. Eu vou deixar um mito ou verdade para vocês na tela, que esse é bem bacana. Aliás, se você tiver perguntinha, manda pra gente, @VocêBonitaTV. Pode ser um mito ou verdade que você já tenha ouvido, ou uma pergunta diretamente, que hoje tá uma aula aqui. Isso aqui é o nosso universo. Aliás, daqui a pouquinho você vai me contar por que você trouxe isso aqui. Tá? Daqui a pouquinho você me conta por que tem aqui a nossa amiga Lâmina, né? Diretora quase infartando, achando que eu ia falar o nome comercial. E eu já lembrei que é Lâmina. A gente já mostra e vou deixar uma perguntinha do público na tela. Olha lá. Mito ou verdade? Aplicar óleos na pele evita estrias. Estria, celulite, esse mundo a gente conhece muito bem, né, doutor? E o problema é que quando a mulher engravida, inclusive esse lance dos óleos, que a gente deixou um mito ou verdade na tela, que é o óleo, então, previne a estria, foi isso, né? Evita, então, o aparecimento de estria. Sempre os dermatologistas falam, durante a gravidez, a pele vai esticar, passa muito óleo de amêndoa, de não sei o que lá, de não sei o que lá, de não sei o que lá, entope a barriga de óleo. É verdade ou é mentira? Então, se a gente for levar o pé da letra e falar em evitar, é um mito. É mito. É mito. Tá. Agora, se a gente for utilizar a palavra prevenir, aí é verdade. É verdade. Tá? Então uma pegadinha na nossa frase, tá? E geralmente os pacientes vêm exatamente com essa pergunta. Então, assim, a função do óleo qual que é? Ele faz um filme sobre a pele do paciente e mantém a hidratação, seja durante a gravidez ou quando a gente usa no dia a dia os óleos. Na gravidez, pelo crescimento do abdômen, né, da barriga, a pele ela tem que ter um crescimento acelerado e a elasticidade dela é testada. Uma pele hidratada, ela responde melhor àquela expansão da pele. Então, quando você utiliza os óleos, você vai ajudar a manter essa pele mais hidratada, melhora a elasticidade dela e isso ajuda um pouco a prevenir a estria. Porém,
Se o paciente tiver uma tendência importante a estrias, já teve uma grande variação de peso, engordou muito na gestação, o normal é até 12, 13 quilos. Se passou muito disso, aí mesmo hidratando, mesmo passando muito óleo, pode acontecer de ter estria. Quando você disse que uma pessoa tem predisposição para ter estria, significa que aquela pele, ela tem menos elasticidade ou ela tem mais elasticidade? É uma pele mais flácida? O que a gente compreende? Sim, é uma tendência genética dela e um padrão da disposição que ela tem daquelas fibras que a gente chama de colágeno e fibras elásticas, que ficam ali na segunda camada da pele e que ajudam a ter esse efeito de sustentação e de elasticidade. Entendi. Então, tem gente que tem uma genética que tem mais fibras colágenas, os pacientes, por exemplo, de pele negra, né? E naturalmente tem um pouco mais de fibra colágena e as fibras elas demoram mais para sofrer o processo de envelhecimento e degradar. Já outras pessoas, por tendência genética realmente hereditária, eles acabam tendo um pouco menos, já tem uma pele um pouquinho mais flácida e daí pode acontecer de ter estrias, né? Olha que interessante, mas o uso do óleo, bem-vindo. Bem-vindo, acho que para todas as grávidas, inclusive para todo mundo que tiver uma pele seca, o óleo é uma boa opção para manter a hidratação da pele. Qual é o óleo que você indica? O lance do óleo de amêndoas? Tem algum seu preferido aí? Olha, a gente tem bastante experiência com a utilização de óleo de amêndoa, óleo de rosa mosqueta, o próprio óleo de semente de uva. Eles são óleos que, além da ação de manter a hidratação da pele, eles podem ter também um pouco de ação anti-inflamatória. Então a gente usa também em outras partes, como por exemplo no rosto, associa com outros medicamentos, às vezes para tratamento facial. E ultimamente a gente tem falado muito do óleo de coco. Né? É verdade. Como as pessoas têm um acesso maior, ele tem a mesma função. Tá? Pode ser usado para hidratação da pele. Pode ser utilizado também. O que é um pouco inconveniente às vezes é o cheiro. Então não recomendo que as pessoas comprem um óleo de coco que utiliza, por exemplo, na cozinha, não é para usar na pele porque vai ficar com um cheiro muito desagradável. E nessas casas de produtos naturais, eles já indicam uma linha para uso para o corpo, para o cabelo, também para hidratar. Perfeito. Como o que você quer usar na culinária, né? Para diferenciar. Para diferenciar. Tá aí, meninas, grande dica. Vamos colocar mais uma perguntinha, daqui a pouquinho tem perguntinha do público, @VocêBonitaTV, manda pra gente seu mito ou verdade. Na tela mais um, olha lá. Mito ou verdade? Cosmético hipoalergênico, então, é comprovado, olha lá a pergunta, hein? É comprovado que não causa alergia nenhuma. Bom, hoje que a gente está vivendo esse mundo das alergias, que parece que aumenta, né? Isso até é uma discussão que a gente pode trazer aqui para o programa, e aí a gente cai naquela questão. A alergia aumenta porque aumenta o número aí de conservantes, de tudo que é colocado nesses produtos, né, industrializados que a gente consome, ou sempre teve muita alergia e hoje a gente está descobrindo mais? Isso é uma questão, né, doutor? Sim. Eu acho que a gente pode considerar as duas coisas. Os dois fatores, com certeza. Primeiro porque os métodos diagnósticos melhoraram, a consciência das pessoas de que é interessante procurar o dermatologista para saber o que está acontecendo, ou o alergologista, né, para saber o que está acontecendo e para fazer os testes e evitar a repetição do produto. Isso ajuda muito, mas sem dúvida a indústria, apesar de ter uma vertente grande para produtos naturais, nós temos ainda uma porção conservadora que está cada vez mais desenvolvendo produtos sintéticos que a gente pode realmente descobrir novas alergias, né, com o passar do tempo. É mito ou é verdade que se a gente comprar um produto hipoalergênico, ele não vai causar alergia nenhuma? Olha, a chance, eu considero como um mito. É mito. Porque é o seguinte, a chance de ele não... Ele considera como mito, diretora. Saiu uma verdade aí. Eu considero como mito é o seguinte, a chance dele causar alergia, ele é muito menor. Mas nem eu, nem um alergologista vamos poder garantir para o paciente que ele não vai causar alergia nenhuma. E nem o órgão que fiscaliza esse produto. Exatamente. Então, assim, existem hoje linhas todas voltadas para hipoalergênico, algumas lojas especializadas que trabalham com desodorantes, cremes e tudo mais, mas, por exemplo, os esmaltes hipoalergênicos que retiram o tolueno, benzeno, algumas marcas ainda apresentam alguns depósitos de metais que podem causar alergias em alguns pacientes. Então, eu particularmente considero como um mito por conta disso, porque a gente não pode garantir 100% que não vai haver nenhum tipo de alergia. A chance é bem menor. E aqui a gente fala a verdade, então melhor assim, já ficamos sabendo. Mais uma pergunta. Vamos botar do público, Glaucia? Tem pergunta do público? Tem um monte. Deve estar bombando aí. Escolhe uma, diretora, escolhe uma bem legal, que daqui a pouquinho tem mais mito ou verdade aqui. Na tela.
Quem escreveu pra gente? Andréia Lindona, obrigada. Existe algum problema em usar protetores solares com coloração diariamente? Que pergunta Mara. Nenhum problema. Nenhum problema. Muito pelo contrário. Ótimo saber disso. Os protetores solares com coloração, na maioria das vezes, eles possuem, além do protetor na versão química, eles têm também o protetor físico, que é um tipo de protetor que ele tem uma característica bem esbranquiçada, e é por isso que a indústria coloca a coloração junto, para disfarçar essa cor. Tá. E ele reflete os raios solares, o UVB, o UVA, e ainda tem proteção contra o infravermelho. Então ele aumenta a proteção do paciente, e é bom que a coloração ajuda a disfarçar as manchas e traz conforto para aqueles pacientes que têm vergonha das manchas que possuem no rosto. Ou até acne, né? Uma acnezinha. Bom, então é vantajoso, sim. Devemos, tá aí. Nota 10, Dori, a pergunta, Deia. Mais uma perguntinha do público. Olha lá, a gente tem tempo, hein? Na tela. Um beijo, Tati, obrigada. É bom usar argila verde natural uma vez por semana? Essas práticas aí mais naturebas, você é a favor? É muito relativo. Se a pessoa tem uma pele oleosa, por exemplo, pode ser vantajoso, né? A argila verde, por exemplo, ela tem uma ação astringente, ela tira a oleosidade da pele e ajuda a controlar, inclusive, uma acne mais leve. Agora, eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa tem uma pele mais para mista ou mais para seca, e a argila pode causar uma irritação, pode deixar a pele ainda mais ressecada. Então, não funciona para todo mundo. Tem que tomar um pouco de cuidado com as receitas caseiras. Aí, gente, vamos ficar atento. Vamos colocar um mito ou verdade para fechar essa pauta linda, que eu toquei no assunto há pouco. Olha lá. É mito ou verdade? Depilação com lâmina engrossa os pelos. Tá aqui a nossa lâmina e você me conta de uma vez por todas, doutor. Engrossa, é? É um mito. É mito? Por incrível que pareça. Muita gente pergunta isso. Gente, não precisa ter preconceito com a lâmina, então não engrossa nada. É um mito, porque na verdade o pelo, ele nasce com aquela ponta bem afinalada, parecendo uma folha. E quando a pessoa raspa com a lâmina, o pelo ele perde aquela ponta afinalada e ele fica com uma ponta mais arredondada. É como se eu tivesse cortado um tronco de árvore no meio, ele vai ficar largo. Então a sensação do toque no pelo, ele fica realmente parecendo que ele está mais grosso, mas ele não está grosso, ele só está com a ponta mais áspera porque ele foi cortado transversalmente. Perfeito. Agora, a gente tem 30 segundos para você me contar como é que a gente descobre que a lâmina tem que ser jogada no lixo e não podemos usar de novo. Olha, normalmente ela perde um pouco o brilho na borda externa e a borrachinha também ela vai mudando de cor. Então esses são alguns dos... E quando você passa, na primeira passada ela tem que cortar o pelo. Se você tem que passar mais de uma vez no mesmo local, quer dizer que ela está sem fio. Então ela deve ser substituída. Tá aí, gente, muito cuidado. Higiene também fundamental. Eu só posso agradecer, queridíssimo doutor Daniel Ziabas. Ziabas. É assim, agora eu vou soletrar para vocês que tem o site dele. Daniel, aí o sobrenome é D de dado, é um D mudo, ZIABAS, tá? .com.br. Nas redes sociais a mesma coisa. @Daniel, D de dado mudo, DZIABASA. E aí, fala bonitinho assim, como fala a pronúncia. Daniel? Diziabas. Tá aí, isso. Daniel Diziabas. Parabéns, querido. Foi fantástico. Muito linda pauta.